Malaquias, capítulo 1. O amor de Deus por Jacó. Palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu sempre vos amei, diz o Senhor, mas vós perguntais: de que maneira nos tens amado? Por acaso não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor. No entanto, amei Jacó e rejeitei Esaú. Fiz dos seus montes uma desolação e dei sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: estamos arruinados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos Exércitos diz assim: eles reconstruirão, mas eu demolirei. Serão chamados terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E com os olhos o vereis e direis: o Senhor é grande até mesmo além das fronteiras de Israel. Os sacrifícios impuros. O filho honra o pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós perguntais: como temos desprezado o teu nome? Ofereceis alimento impuro sobre o meu altar e ainda perguntais: como temos te profanado? Quando dizeis que a mesa do Senhor é desprezível. Quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é errado? E quando ofereceis o animal aleijado ou doente, isso também não é errado? Ora, apresenta-o ao teu governador. Será que ele se agradará disso? Ele vos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Suplicai agora o favor de Deus, para que tenha compaixão de nós. Como esse tipo de oferta, será que ele vos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se houvesse entre vós alguém que fechasse as portas, para que não acendeis em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, nem aceitarei vossa oferta, diz o Senhor dos Exércitos. Mas o meu nome é grande entre as nações, do Oriente ao Ocidente, e em todo lugar oferecem ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e seu alimento é desprezível. Afirmais também: que canseira, e o desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Trazeis como oferta o que foi roubado, o aleijado e o doente, e ainda quereis que eu aceite isso da vossa mão? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo animal macho sem defeito no seu rebanho, promete oferecê-lo, mas sacrifica ao Senhor um animal defeituoso, pois eu sou grande rei, e o meu nome é temível entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 2. Repreensão aos sacerdotes ímpios. Sacerdotes, esta advertência agora é contra vós, diz o Senhor dos Exércitos. Se não ouvirdes com atenção e não dispuserdes o coração para honrar o meu nome, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Eu já as tenho amaldiçoado, porque não dedicais o coração para me honrar. Destruirei a vossa descendência e esfregarei esterco no vosso rosto, sim, o esterco dos vossos sacrifícios, e com ele sereis lançados fora. Então sabereis que eu vos fiz esta advertência, para que a minha aliança com Levi continue, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e paz, e dei-lhe isso para que me temesse. E ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução estava em sua boca, e a maldade não se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos da maldade. Os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca os homens devem procurar a instrução
na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vos desviastes do caminho, fizestes tropeçar a muitos pela vossa instrução, quebrastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também fiz com que fosseis desprezados e humilhados diante de todo o povo, pois não guardastes os meus caminhos, mas mostrastes parcialidade na aplicação da lei. A infidelidade e o divórcio. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos criados pelo mesmo Deus? Por que então somos infiéis uns aos outros, quebrando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel. Uma abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de um deus estrangeiro. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, seja quem for, e o que traz ofertas ao Senhor dos Exércitos. Além disso, ainda cobres o altar do Senhor de lágrimas, choro e gemidos, porque ele não olha mais para as ofertas, nem as aceita da vossa mão com prazer. Mesmo assim perguntais: por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para com a qual fostes infiel, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Não foi o Senhor que fez deles um só? Eles lhe pertencem em corpo e espírito. E por que um só? Porque ele queria uma descendência santa. Cuidai de vós mesmos, portanto, e que ninguém seja infiel para com sua esposa desde a juventude. Pois eu odeio o divórcio, e também odeio aquele que se veste de violência, diz o Senhor, Deus de Israel. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Tendes aborrecido o Senhor com vossas palavras, e ainda perguntais: como o temos aborrecido? Quando dizeis que todo aquele que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e que é deste que o Senhor se agrada, e ainda quando perguntais: onde está o Deus da justiça? Malaquias, capítulo 3. O anúncio da vinda do Senhor. Enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais, virá ao seu templo. E ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele aparecer? Pois ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e como prata, até que levem ao Senhor ofertas com justiça. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias do passado, como nos primeiros anos. E irei a vós com juízo, sem demora, testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que exploram o trabalhador em seu salário, a viúva e o órfão, e distorcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois destruídos. A advertência contra o roubo a Deus. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus decretos, e não os guardastes. Voltai para mim, e me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas perguntais: como devemos voltar? Pode um homem roubar a Deus? Todavia, vós me roubais. E ainda perguntais: como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição, pois me roubais. A nação toda me rouba.
Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vede se não abrirei as janelas do céu, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos que não conseguireis guardá-las. Por vossa causa também repreenderei a praga devoradora, e ela não destruirá os frutos da vossa terra, nem as vossas videiras no campo perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, pois a vossa terra será aprazível, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram hostis contra mim, diz o Senhor. Mas perguntais: o que falamos contra ti? Falastes que é inútil servir a Deus. Que vantagem tivemos por ter cuidado em guardar os seus preceitos e por termos lamentado diante do Senhor dos Exércitos? Pois agora consideramos felizes os orgulhosos. Os que cometem maldades prosperam, eles desafiam a Deus e escapam ilesos. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor os ouviu com atenção, e diante dele se escreveu um memorial para os que temiam o Senhor, para os que honravam o seu nome. E naquele dia que prepararei, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Minha propriedade exclusiva, terei compaixão deles, como um homem tem compaixão de seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o mau, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias capítulo 4. Diz o Senhor dos Exércitos: aquele dia virá, abrasador como fornalha, todos os presunçosos e todos os que cometem maldade serão como palha, e o dia que virá os queimará. Não sobrará raiz nem ramo, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros soltos no curral. Pisareis os maus, porque serão como pó debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Advertência final. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, dos estatutos e das normas, que lhe mandei em Horebe para todo Israel. Eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.